Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Lançai as Redes nas Redes. Aqui quem fala é o Padre Elvis. Quero convidar vocês a participar conosco desta formação e quero convidar você a acompanhar todos os momentos dessa reflexão que nós vamos fazer. Muito interessante, muito importante, porque nós vamos falar sobre o purgatório. O que é o purgatório? Como a igreja chegou a essa certeza de fé, né? Como que se tornou um dogma de fé a questão do purgatório, o que há no purgatório, como é essa passagem do purgatório. Nós vamos recorrer principalmente ao Catecismo da Igreja Católica, onde cita a Palavra de Deus, a Sagrada Tradição, e também aos escritos dos místicos, dos santos, para explicar a vocês essa realidade que nos atrai tanto, ao mesmo tempo também nos faz ter um pouco de medo e temer pelo fato de ser algo que não nos resulta muito conhecido, ou ao menos não para todos, né? Então, espero que ajude você, né? Antes de mais nada, eu quero convidar você a participar de todas essas formações, porque serão como um ciclo de formações sobre o purgatório. Não dá para fazer tudo de uma vez só, por isso vamos dividir em umas etapas, e é muito importante que você veja todas e cada uma delas. Nós vamos fazer uma oração, quero convidar vocês a rezarem conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Jesus, nós te pedimos que todas as nossas obras, ações e pensamentos e desejos comece sempre em Ti como sua fonte e tenda sempre a Ti como seu fim, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos citar o Catecismo da Igreja Católica no número 1030, né, e ir comentando o que diz o Catecismo a respeito do purgatório. Diz o seguinte, o ponto 3, o número 1030, a purificação final ou purgatório. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantido sua salvação eterna, passam, após sua morte, por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Então, vamos partir desse texto para ir comentando o que significa o que diz o Catecismo a respeito do purgatório, e nós vamos também explicando, à luz do Catecismo também e da tradição da Igreja, da Sagrada Escritura, essa realidade que nos é revelada por Deus, portanto é um dogma de fé, mas que convém, meus irmãos, conhecer bem para não nos confundirmos, né? O primeiro dado que diz o Catecismo é que qual é a finalidade do purgatório? Tem uma finalidade, né? A finalidade primeira do purgatório é obter a santidade necessária para poder entrar na alegria do céu. Ou seja, obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Por isso diz o número 1030, todos aqueles que morrem na graça e na amizade, que significa que já estão salvos, porém, mas não estão completamente purificados, embora garantidos em salvação, passam após sua morte por uma purificação. E aí vem a finalidade, para obter a santidade necessária para entrar na glória do céu. Esse é um primeiro dado. Todas as almas do purgatório estão salvas. Porque no céu somente, meus irmãos, e o Catecismo é muito claro, porque no céu somente se pode entrar quem é santo, né? Quem está no estado pleno de santidade. E o céu, porque o céu é a santidade, porque o céu não há imperfeição de nenhum tipo, não há treva de nenhum tipo, não há mal de nenhum tipo. E se nós trazemos em nossa história resquícios do mal, devemos ser purificados. E seria uma contradição que entrássemos no céu sem estarmos completamente purificados. Não entrar no céu, gente, não é como entrar numa sala qualquer, não é entrar como num quarto qualquer, numa habitação qualquer. É entrar na santidade, na glória de Deus. Podemos usar uma imagem para entendermos bem, uma metáfora, né? Por exemplo, um espeleólogo. O que é um espeleólogo? Aquelas pessoas que estudam cavernas, grutas, né? Então aquela pessoa quando entra, você imagina que a pessoa ela entra naquela caverna e ela vai adentrando cada vez mais, e cada vez mais a luz vai perdendo sua intensidade e vai entrando cada vez mais nas trevas densas, né?
só iluminado por uma lanterna ou por uma lumináriazinha. O que acontece? Que pouco a pouco as pupilas vão dilatando, a pessoa vai se habituando àquele lugar, somente iluminado pela luz da lanterna, aquela luz, né, que garante, pois, que a pessoa possa um pouco explorar aquele lugar. E ela passa muitos dias ali, e ela passa muito tempo ali, né? Imaginemos, né, uma metáfora, né? E a pessoa, ela se habitua às trevas, ela se habitua àquela escuridão, né? Quando aquela pessoa decide voltar, né, e você imagina que a pessoa sai da caverna e se encontra com o sol, uma luz impressionante, radiante. O que aconteceria? A gente vai demorar um tempo para que as pupilas, para que os olhos se habituem com a luz. Vai demorar um tempo para que a pessoa passe do estado de escuridão para a luz, e os olhos têm que se adaptar a esse processo. É natural, você fica meio que cego. Você não consegue enxergar de imediato a luz, né? E nós sabemos todos dessa experiência quando você entra num túnel com um carro, por exemplo, e quando você sai e tem um sol muito intenso, demora um pouco para os olhos adaptarem à luz. Essa imagem nos ajuda a entender um pouco o que é, meus irmãos, a experiência do purgatório, né? Nós vivemos, é uma metáfora, claro, para entendermos, né? Mas nós vivemos essa vida como que na escuridão do pecado, né? O pecado é trevas, e Deus que é luz, meus irmãos, Deus que é a luz, quando nós formos chamados para contemplar a luz, vai ser necessário um processo de adaptação, de deixarmos as trevas do pecado para entrar na luz gloriosa de Deus. Deus que é a santidade, né? Teremos que ir pouco a pouco nos adaptando, ou seja, pouco a pouco nos purificando para poder um dia gozar desta santidade, né? Por que a purificação? Nós falávamos da adaptação dos olhos, que passa da escuridão para a luz, mas também da pureza, né, que é necessária para entrar no céu. Nós passamos da impureza à pureza. Você imagina, por exemplo, outra metáfora, que você é convidado para uma festa de casamento, uma festa, um batismo, né, um batizado, e você se prepara, você colocou toda aquela roupa bela e limpa, e você está todo arrumado. Isso é o nosso batismo. Nosso batismo é revestir-se da graça de Deus. Mas o que acontece? Você está no ponto do ônibus esperando o ônibus passar, e começa a chover, e começa a juntar muito barro ali, passa um carro e tchá, né? Joga aquele barro e você suja você todinho. Como é que você vai para essa festa com essa condição? Como é que você vai entrar na festa todo manchado de barro? Não tem cabimento, né? É de sentido comum que você, de alguma forma, busque outra roupa, tente voltar para casa quanto antes, tomar um banho, trocar de roupa para voltar para poder ir para a festa. A mesma coisa, meus irmãos, acontece com a questão da purificação. Nós fomos perdoados pelo batismo, fomos lavados dos nossos pecados, mas na condição de peregrinos que estamos, nos manchamos com este mundo muitas vezes, com o barro desse mundo que é o pecado. E às vezes, né, nós temos que nos purificar totalmente. E a pessoa no purgatório se dará conta que a sua roupa ainda não está preparada para poder entrar no banquete de festa do Cordeiro. E ela mesma se dará conta de que é necessário passar um tempo, que ela se purifique, que ela mude um pouco ali a sua veste suja, coloque outra veste mais limpa para poder entrar no banquete de festa. A mesma coisa acontece também com a experiência do purgatório. A alma se verá tal e como ela está no momento da sua morte, tal e como ela permaneceu ao longo da sua caminhada, totalmente purificada ou plenamente purificada, né? Peçamos ao Senhor essa graça. Mas o que significa isso? Podemos perguntar. Mas o que significa que temos que nos purificarmos na outra vida para poder assim gozar da luz de Deus? Gente, em primeiro lugar, temos que entender que o que é o pecado? Muitas vezes nós não sabemos o que é o pecado e as suas consequências. O pecado, por resumirmos, diz Santo Agostinho, em uma fórmula extraordinária, ele diz que o pecado consiste no amor desordenado às criaturas e de si mesmo até o desprezo de Deus. Ele usou esse termo que passou para a teologia assim de maneira lapidar, né? Ele diz que o pecado consiste na aversão a Deus e conversão às criaturas. Aversio a Deus, conversio ad creaturam.
O pecado é como apartar-se de Deus por apegar-se às criaturas. Isso é o pecado. Ele, portanto, possui dois aspectos: apartar-se de Deus, distanciar-se de Deus, e entregar-se de uma maneira desordenada, com um amor desordenado às criaturas, a toda a realidade criada, às criaturas. Geralmente quando pecamos, é verdade que geralmente quando não temos a intenção direta de ofender a Deus, né? É muito raro que isso aconteça, né? Isso seria a pura malícia, né? Pecar com a intenção de ofender a Deus diretamente, né? Não é bem isso, né? Pensemos, por exemplo, no filho pródigo. O filho pródigo, ele, quando foi embora de casa, que intenção ele tinha? Não era ofender o pai, o que tinha de entregar-se desordenadamente, de entregar-se de maneira desordenada aos prazeres do mundo. Essa era a sua intenção. Claro que ele sabia que, de alguma maneira, essa opção que ele fez de se entregar aos prazeres do mundo iria ofender o seu pai. Pede a herança, né? Dá-me a parte da herança que me cabe e se afasta, né? Essa é a experiência que todos nós temos do pecado, todos nós, né? Quando nos arrependemos, o que acontece? Quando nos arrependemos, né, pedimos perdão a Deus, e Deus, que é misericordioso, Deus apaga totalmente a culpa. Primeiro pelo batismo, mas depois, né, dos pecados reincidentes, depois do batismo, né, pela penitência, o sacramento da reconciliação. Deus apaga, né, o que seria a pena eterna. Temos que distinguir entre a pena eterna, né, que é a culpa eterna que adquirimos por causa do pecado mortal, o pecado grave, né, e a pena temporal. Deus, ele perdoa a pena eterna, perdoa o pecado como se não houvesse existido nunca, né? Esse é o nosso Deus, que nos ama dessa maneira, que ele apaga o nosso pecado. Mas o que acontece? Que a entrega desordenada às criaturas produz na alma o quê? Uns efeitos negativos, que os santos chamam de os afetos desordenados. Provoca em nós uns apegos, provoca em nós uns desvios dos nossos desejos, dos nossos afetos, das nossas tendências, né? Que nós temos que ir pouco a pouco nos purificando dessas consequências do pecado. O mesmo Deus que nos perdoa, né, de todas as faltas que cometemos, é o Deus que vai nos ajudar também, né, nos ajudar a orientar nossos afetos, porque todo pecado deixa uma marca na alma, umas feridas na alma, umas consequências. E é isso que se chama na teologia a pena temporal. O pecado consiste na ofensa a Deus também, e portanto a culpa é perdoada, a pena é eterna, mas os efeitos do pecado, as consequências do pecado, chama-se pena temporal. Essa necessita ser reparada com a penitência, mediante a penitência. Por isso devemos fazer penitência pelos nossos pecados. Por isso, mesmo perdoados totalmente por Deus, devemos reparar os males cometidos, pois deixa em nós como uma desordem, um desordem interior. Por isso nós fazemos obras de caridade, por isso nós fazemos penitência, mortificação, oração, jejum. Recorremos também, devemos recorrer com mais frequência ao sacramento da reconciliação, que nos alcança uma graça atualíssima para poder ir cada vez mais nos aperfeiçoando. E o que porventura não seja purificado totalmente nesta vida, Deus nos possibilita, por sua infinita misericórdia, a possibilidade de nos purificarmos na outra vida. Aí é onde entendemos a questão da importância do purgatório e a existência do purgatório. O purgatório, portanto, não é que você diz como que Deus é tão bom, tão misericordioso, como é que Deus não perdoa tudo? Como é que a misericórdia de Deus não supera tudo? Como é que o pecado ainda tenha efeitos negativos em nós? Isso é tudo o contrário. Ou seja, que o fato de que Deus nos possibilite, né, um caminho de purificação na outra vida significa que é a misericórdia de Deus se nós não formos capazes de nos purificarmos totalmente nessa vida. É como mais uma oportunidade que Deus nos dá de nos purificarmos na outra vida. Então não é totalmente o contrário do que podemos imaginar, não é que é um questionamento ou uma dúvida ou uma negação da misericórdia de Deus. É uma afirmação da misericórdia de Deus. E repito, se não formos capazes de nos purificarmos pela misericórdia de Deus,
que nos dá a graça constantemente, e muitas vezes nós somos negligentes de nos purificarmos totalmente nessa vida, Deus ainda nos dá a possibilidade de nos purificarmos na outra vida. Então isso é uma manifestação, essa oportunidade que Deus nos dá, é uma manifestação mais ainda da sua misericórdia.